Ontem à noite nós terminamos determinando o que um jovem deve ser para começar a pensar sobre alguém do sexo oposto e a entrar em um relacionamento. De novo, é algo que você conquista. Não é seu por algum direito de privilégio. Você tem que conquistar isso. Quando você é despertado para a beleza do sexo oposto, você é despertado para o desejo de ter um relacionamento, então você começa a se preparar, você se torna um homem. E você faz isso principalmente estudando as Escrituras, imitando Jesus Cristo e crescendo em integridade. E de novo, deixa eu dizer isto, uma das coisas mais terríveis para um homem é tomar para si uma filha de Deus. Porque Deus ama a sua filha. Agora, antes de prosseguirmos, deixe eu dizer algo aqui que é muito, muito importante. Pode soar gentil, muito simples, mas você precisa ouvir e é isso. Você não trata uma garota como você trata um dos seus amigos que são homens. Eu não me importo se você pensa que ela é a sua melhor amiga no mundo. Você não trata ela como a um menino, como a um homem. E outra coisa, pessoal, o que vocês estão fazendo? Eu conheço muitos caras que dizem, bem, minha melhor amiga é essa garota. O que diabos você está fazendo? Isso é errado. É totalmente errado. Você diz, por que está errado? Aqui está algo que você precisa entender. Uma garota não ouve o que você diz. Ela olha para o que você faz. Você pode dizer a ela o dia todo que são apenas amigos. Ela não vai acreditar em você. Se você continuar chegando por aí. E mesmo que você provavelmente não consiga enxergar, se ela ainda está por perto e andando com você como um amigo, é porque isso é o melhor que ela pode fazer agora. E ela está esperando que seus sentimentos em relação a ela mudem. Você está agindo errado. Ok? Quando eu falei sobre você entrar em um relacionamento com alguém do sexo oposto, você entrar em um relacionamento com uma garota, existe um vínculo emocional que nunca vai ser apagado mesmo que não haja contato físico. Bem, principalmente nela. Ainda mais nela. Ok? Quando você está perto de meninas, você as trata com a maior dignidade, embora possa até ser ofensivo para elas. Quero dizer, honestamente, eu quero te contar uma coisa. Vivemos em uma época onde eu discerni. Muitas vezes, quando eu estou em certas situações, na rua ou onde quer que seja, indo em um campus, estando em uma escola, caminhando em um shopping, o que aconteceu com o gênero feminino é assustador. As coisas horríveis que eu tenho que ouvir elas dizer, o espírito que elas carregam, muitas vezes é mais perigoso, é mais assustador, até mesmo do que você vê em homens jovens. Estou dizendo a vocês, nossa cultura é totalmente confusa. As ideias de pureza, inocência e castidade estão fora da janela. São ridicularizadas. Não apenas entre os garotos, é ridicularizado entre as garotas, mas vocês devem ser diferentes. Vocês devem tratar as garotas de maneira completamente diferente. Você não luta com elas, você não brinca com elas, você não dá socos, você não agarra, você não grita com elas, você não fala com elas do jeito que você pode brincar com outro cara. A vontade de Deus é que você demonstre o máximo de respeito e trate elas com dignidade, mesmo que elas não tenham o mesmo cuidado. Olha, eu estava ensinando na Europa no ano passado e um grupo de garotas veio até o auditório, um tipo de tecnopunk europeu e bem selvagem. E eu te digo, meu coração se compadeceu por elas, porque você poderia dizer imediatamente que elas não tinham pai. E havia muitas delas lá. Então eu fiz a elas essa pergunta. Eu disse,
Meninas, quantas de vocês viram uma versão da BBC de Orgulho e Preconceito, ou mesmo a versão Orgulho e Preconceito com Keira Knightley? E a maioria delas levantou a mão e eu disse: depois que vocês viram o filme, ou enquanto estavam assistindo o filme, vocês ficaram tristes de alguma maneira? Uma melancolia, talvez você não tenha conseguido entender. A maioria delas disseram sim, e eu disse: deixe eu saber, olha, deixe eu sugerir a vocês qual foi a razão da melancolia. A razão é que vocês vivem em uma cultura que matou a beleza, matou a dignidade, matou a inocência, matou as boas maneiras, a cortesia, o cavalheirismo e absolutamente todas as coisas. E aqui você assiste a este filme onde as mulheres se vestem de uma certa maneira. Elas são refinadas de uma certa maneira. Elas não participam das coisas brutais dos homens. Elas estão guardadas, elas são, como já disse, inocentes. É assim, eu disse: garotas, vocês podem imaginar um filme onde uma garota está sentada lá e de repente um cara pega um livro, e enquanto ele pega o livro, ela pega o livro. E acontece de ele apenas tocar na mão dela de forma leve, enquanto ele estende a mão sobre o livro. E isso literalmente tira o fôlego dele. Você entende? Não podemos experimentar mais isso, podemos? Porque somos tão imorais e nojentos que o toque de uma mão não pode fazer seu coração bater mais rápido. Não é de tirar o fôlego, por causa da cultura em que vocês vivem. A morte da beleza. É o seu trabalho restaurar isso. Na sua vida e na vida da sua esposa, restaurar isso. Esse é o seu trabalho. Agora, deixa eu compartilhar algo com vocês. Meus meninos, em sua maioria, sempre vão comprar as roupas deles lá no Walmart. E essas são as escolhas que nós fizemos. Eles não vão parecer com pessoas da moda. Digamos que haja um monte de caras jovens, típicos garotos da universidade, e eles estão todos nessa sala. E um monte de garotas em uma sala como essa, digamos, e eles são todos típicos. Olha, falando com as garotas como se fosse um cara e meio que andando por aí desmoronando, apenas agindo legal e tudo mais. Ok? Você tem carros muito legais, roupas muito boas, você é um cara legal, você tem todas as coisas certas. Mas então, meus dois meninos entram. Eles não estão com os sapatos certos, eles não têm as calças certas, talvez o cabelo deles nem sejam cortados direito, eles não parecem legais e nem mesmo sabem o idioma de vocês. Mas quando eles entram e vocês enxergam dois caras que que andam com postura, dois caras que têm uma seriedade com eles, embora haja uma alegria, eles têm uma força para eles, em caráter e corpo e tudo mais. E que sabem se aproximar, conversar, olham para as meninas, tratam elas com dignidade absoluta. E quando eles saírem, ninguém vai falar sobre o carro deles ou a roupa deles, quão legais eles eram, quão relevantes, quão contemporâneos ou qualquer outra coisa. Eles não vão apenas dizer: cara, quem eram aqueles dois caras? As meninas vão embora dizendo: nunca ninguém falou comigo desse jeito. Veja, é a ideia de um caráter semelhante ao de Cristo. Quero dizer, mas eu quero te dizer isso. Você age como um homem bíblico hoje em dia? Eu odeio dizer isso, mas você age como um homem bíblico hoje em dia? Não espere que as pessoas apreciem isso. Algumas pessoas irão. Algumas pessoas irão odiar você. Eles simplesmente vão odiar você, mesmo que você não diga nada para repreendê-los. De novo, pessoal, só para começar, ser cristão é mais do que simplesmente ouvir música cristã ou ler a sua Bíblia. E é mais do que simplesmente acertar algumas doutrinas. E é mais do que testemunhar. É literalmente cada aspecto da sua vida sendo submetido às Escrituras, de forma que você se destaca como um polegar ferido. Veja, você foi levado a acreditar que para ser relevante no mundo, você tem que ser como o mundo. E isso é exatamente o oposto do que a Bíblia realmente ensina. Para ser
relevante, você não quer se parecer com o mundo. Você não quer saber o que eles fazem. Você quer ser inocente para a sua maldade. Você vai se destacar como uma alternativa. Você vai se destacar como algo completamente diferente. É inacreditável hoje em dia como o cristianismo mudou totalmente de seu propósito bíblico. Somos relevantes para o mundo porque somos completamente diferentes. Mas hoje em dia somos ensinados até mesmo por ministros e tudo mais, que para ser relevante você tem que se parecer com eles, agir como eles, falar como eles, saber suas gírias e tudo mais. Não, Paulo disse, ser inocente para o mal. Para ser inocente para isso. Nem saber o jogo deles. Você não se importa em conhecer. Agora conversamos sobre o que um jovem deve ser para pensar em casamento. Mas agora quero falar apenas sobre as mulheres por um momento. Vamos dar uma olhada em Provérbios 31. Por quê? Porque, de novo, Provérbios 31 não foi escrito para uma jovem moça. Provérbios 31 foi escrito para um jovem rapaz. Porque quero dizer uma coisa, rapazes. A escolha que vocês fazem em uma esposa vai determinar a bênção ou a maldição de toda a sua vida. Realmente. Eu só quero olhar primeiro algumas coisas. Em primeiro lugar, uma jovem pode buscar um relacionamento com o sexo oposto somente após ter abraçado a idade adulta e as suas responsabilidades. Ok? Você está procurando uma mulher que não seja apenas bonita, porque ela pode simplesmente não ter nenhum caráter, mas alguém que abraçou a idade adulta. Na idade adulta bíblica, ela não quer ser uma criança, ela não quer apenas brincar com os amigos, ela quer seguir a Cristo no contexto de uma família. A primeira coisa que você deve se perguntar a si mesmo é, ela está madura no temor do Senhor? Ela teme ao Senhor? Provérbios 31:30, enganoso é o encanto e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. Agora eu quero que vocês pensem sobre isso. Quero dizer, você pode olhar e podemos dizer a mesma coisa sobre os homens jovens, mas agora estamos falando sobre mulheres jovens. Cara, depois de um tempo, uma mulher bonita sem discrição é como um anel de ouro em um focinho de um porco. Será a coisa mais nojenta e vil para vocês. Porque literalmente, conforme você envelhece, sua intimidade no relacionamento e tudo deve continuar, deve crescer. Mas o problema é que o que manterá seu casamento unido é o caráter dela. Poder conversar com você, poder compartilhar as mesmas coisas, poder investir em algo eterno. Agora, ela está madura no temor do Senhor. Além disso, ela reconhece seu papel de ajudar o marido para cumprir a sua nomeação divina. Eu conheço, sei que parece tão errado, mas sinto muito. É por isso que Deus criou Eva depois de criar Adão. Que ela seja uma ajuda para ele. Agora, eu quero que vocês olhem para algo. Todos vocês provavelmente já ouviram sobre submissão bíblica, como o marido é o chefe da casa. O que vocês precisam entender, porém, é que a autoridade é dada a um homem não para construir o seu reino. A autoridade é dada ao homem para servir a sua esposa e aos filhos. Ele procura liderar sua esposa e seus filhos biblicamente, para o seu maior bem eterno. Agora, se uma mulher acredita, uma garota virtuosa acredita que ela deve se submeter ao seu marido, e ela olha para lá e tudo o que ela vê é um menino imaturo, que faz tudo por si mesmo, essa é uma ótima maneira de criar a amargura no coração dela. Mas se ela olhar para lá e ver um marido, todo o seu foco é este: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E ele está usando tudo o que ele tem, todos os seus dons, seus talentos, sua autoridade, seu lugar como marido e pai. Ele está usando tudo para abençoar sua esposa e filhos, e para abençoar a igreja e abençoar o mundo. É fácil para ela se submeter a um homem desse tipo. Então, ela precisa entender, em Gênesis 2:18 está escrito: então o Senhor Deus disse, não é bom para o homem estar só, eu farei para ele uma auxiliadora idônea. Alguém que vem ao lado dele e o ajuda a fazer a obra que Deus te deu. Ela não o ajuda a se tornar tudo o que ele pode ser nesta vida. Ela não o ajuda a atingir todos os seus objetivos egoístas. Ela o ajuda a cumprir os mandamentos divinos que te foram dados para fazer avançar o reino de Cristo no mundo. Seja como missionário ou ortodontista. Ele encontra a sua satisfação na liderança. Ela encontra a sua satisfação em ajudar.
Agora, algo muito importante que eu quero que vocês vejam. Se aquela jovem não se submete ao pai dela e não honra o pai dela, ela não se submeterá a você, ela não vai te honrar. Então, é uma das coisas que você precisa procurar. Qual é a relação dela com o pai dela? Agora, ela poderia ser uma jovem muito digna, mas seu pai é um pecador terrível. Então, quero dizer, você precisa ter muito cuidado aqui, mas se você vir um espírito rebelde, que é o orgulho das pessoas de hoje em dia, fuja dela. E eu não me importo quão bonita você pensa que ela é. Fuja dela. Agora, ela também deve estar disposta a ser uma cuidadora, uma professora e uma disciplinadora dos seus filhos. Esta mulher, ela vai ser a mãe dos seus filhos. Então você quer uma garota que se veste com sensualidade e quer festejar o tempo todo? Quero dizer, é isso mesmo que você quer? É isso que você quer para os seus filhos? Acho que não. Um cuidador, uma cuidadora. Salmo 131, 2 diz: de fato acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. A ideia é de uma criança apoiada na sua mãe. Que ela é alguém em quem os filhos podem descansar. Alguém em que eles podem encontrar conforto e cuidado. Alguém a quem você gostaria de confiar os seus filhos. Ela precisa ser professora e discipuladora. Provérbios 6:20, filho meu, guarda os mandamentos de teu pai e não abandones o ensino de tua mãe. Você não quer se casar com uma tola. E se as meninas estivessem sentadas aqui agora, eu estaria dizendo a elas, você não quer se casar com um tolo. Porque esse tolo vai ter que liderar você. E aquela tola vai ensinar os seus filhos da mesma maneira. Você não quer se casar com uma garota que é simplesmente essa criatura sensual e vaidosa, sem nenhum sentido na sua cabeça. Que não pode fazer absolutamente nada a não ser se vestir e festejar. Você precisa se casar com alguém que possa administrar a casa. Agora aqui está o que você precisa ter muito cuidado, e é isso. O irmão Voddie Baucham e eu estávamos ensinando uma vez na plataforma respondendo perguntas, e essas 3 garotas ficaram meio zangadas com algumas das coisas. Vamos apenas dizer algumas das coisas que Voddie disse. Elas não podiam estar com raiva de mim. E Voddie percebeu. Então eu também, você poderia dizer. Bem, essas 3 garotas eram brilhantes. Acho que 2 delas estudavam para ser médicas e uma delas para ser advogada. Elas são as melhores da classe e todo o resto. E a garota basicamente disse, olha, vamos fazer isso e ser mães. E Voddie e eu respondemos a isso desta maneira. Me desculpe, vocês estão erradas. E elas disseram, o que você quer dizer como estamos errados? Ok, quanto, mocinha, o médico médio trabalha por semana? O médico médio trabalha entre 75 e 85 horas por semana. Mais que o dobro do que a maioria dos homens trabalha em um escritório. Então agora, apenas matematicamente, como você planeja fazer isso? Ou você vai ser médica por um tempo e vai parar para cuidar de sua família, ou alguns meses depois que seu filho nascer, ele será colocado na pré-escola, na creche. Então, o jardim de infância, depois a escola primária, depois o ensino fundamental, depois o ensino médio, depois a universidade. E você não vai ser a mãe. Você vai ser uma médica que pagou outra pessoa para criar os seus filhos. Você precisa se perguntar uma pergunta muito forte aqui. Ouça, minha esposa é muito inteligente. Poderia fazer muitas coisas, poderia estar ganhando dinheiro agora. Vivemos com uma renda mais baixa. Minha esposa não trabalha. Ela administra a nossa casa. Nós educamos nossos filhos em casa. Essa é uma decisão que você terá que tomar. Todos dizem, não, minha esposa e eu temos que trabalhar. Nós dois temos que trabalhar para sobreviver. Isso é mentira na maioria dos casos. Na maioria dos casos é uma mentira. Sua esposa e você tem que trabalhar porque você quer 2 carros novos e você quer morar em uma casa muito grande e muito cara e muito bonita. Você quer usar certas roupas e quer sair para comer o tempo todo. Quero dizer, não se iluda, você vai ter que tomar essas decisões. Como você vai viver? E realmente alguns caras
E eu não estou bravo com eles, mas alguns caras deveriam apenas dizer: eu não vou casar. Eu quero ser egoísta e quero brincar com os meus amigos. Vá em frente, faça isso até os 80 anos, mas não traga uma mulher para isso. E alguns casais deveriam apenas sair e remover todas as possibilidades de terem filhos. Por quê? Porque acham que podem ter o seu bolo e comê-lo. Bem, estou aqui para dizer, você não pode, a menos que alguém deixe vários milhões de dólares para você. Esqueça, você não pode. Você tem que fazer algumas escolhas difíceis, e alguns casais devem apenas fazer a escolha que nunca terão filhos. E eu nem sei por que alguns casais têm filhos. Porque imediatamente quando os filhos nascem, eles os entregam para alguém, para outra pessoa criar. E, portanto, essas são grandes questões importantes. Sua esposa vai ter que ser uma cuidadora, ela vai ter que ser uma professora e disciplinadora. Ela vai ter que ser disciplinada. Se ela mesmo não for disciplinada, como ela vai disciplinar os filhos? Provérbios 29:15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. A maioria dos filhos envergonha a mãe, porque ela não os disciplina. Seu pai não os disciplina. Você vive em uma era sem disciplina. E é por isso que eles correm soltos. E é por isso que no final os pais acabam quase odiando seus filhos quando eles completam 6 anos de idade. Porque eles não os disciplinam. Essas coisas em que você tem que pensar quando vai se casar com uma garota. Vejo a maioria de vocês, provavelmente, se você for como caras normais, você está apenas pensando: ela é bonita, ela é legal, eu gosto de estar perto dela. Olha, você vai fazer um empreendimento com ela. Se você é o chefe, um recrutador, ou está contratando pessoas para uma empresa, não vai contratar alguém porque eles têm uma boa aparência pessoal e você meio que gosta de estar perto deles. Você não faz isso. Por quê? Você está construindo algo que vai exigir integridade, talento, habilidade, tudo por parte dessa pessoa. É a mesma coisa quando você está procurando uma pessoa, uma esposa. Você não vai sentar aí e dizer: ela é fofa. Ela pode ser uma tola. E ela pode ser tão vaidosa que você nem poderia começar, olha, nem mesmo a lidar com a vaidade dela. Ela nem sabe, ela não sabe cozinhar, ela não sabe como administrar uma casa, ela não sabe absolutamente nada. Mas veja, isso é o que eles são ensinados hoje em dia, não é? A maioria dos meninos aprende que se você quer ser dona de casa, que você é uma perdedora. Uma perdedora total. Se tudo o que você quer ser é uma esposa e criar filhos, você é uma perdedora. Eu digo a vocês, nosso país inteiro é um perdedor, porque ninguém está criando os nossos filhos. E vamos voltar para a mesma coisa de que falei ontem à noite. Com Russell e todos os outros, estamos apenas pagando impostos para que o governo possa criar nossos filhos. E é por isso que depois que nossos filhos estão nessa bagunça por alguns anos, nem sabemos mais quem eles são. Você aprendeu coisas e continua a aprender coisas que para o seu avô seriam uma abominação indescritível. E você é ensinado e forçado a acreditar todos os dias: está tudo bem. O que você acha que vai acontecer com seus filhos? A próxima geração, o que eles aprenderão? Mais cedo ou mais tarde, você terá que se levantar e dizer: olha, o mundo inteiro está em cesta, indo diretamente para o inferno. Eu não estou entregando meus filhos a eles. Vou constituir uma família, uma herança piedosa para o Senhor, não importa o quanto isso me custe em relação à carreira ou qualquer outra coisa. Vou servir ao meu Deus, servindo a minha família e servindo a minha igreja. E eu vou... Mais cedo ou mais tarde, vocês terão que tomar essa decisão várias vezes na vida. Eu tive que fazer isso, não apenas no mundo secular, mas também no mundo religioso. Mais cedo ou mais tarde, você terá que dizer: pare o carrossel. E eu estou saindo. Não estou mais jogando este jogo. Eu vou seguir a Cristo. E essas são decisões difíceis. Agora, outra coisa que eu quero ver bem rápido aqui... Ela é a dona da casa, ok? Ela é a gerente da casa. Ela pode organizar, cuidar das finanças, cozinhar, cuidar da casa, tudo sobre a casa, ela pode cuidar disso.
Se você quiser ler um livro legal, é Marriage to a Difficult Man. É sobre a senhora Edwards, esposa de Jonathan Edwards. Quero dizer, tudo o que aquele cara fez foi estudar. Ele nem sabia o que estava acontecendo na maioria das vezes. No livro é contada a história de uma vez em que ele diz: você sabe, querido, temos que trazer as colheitas. Ela diz: marido, fizemos isso há 2 semanas. Ela reconheceu que ele recebeu um presente, um dom tremendo. Ao contrário de poucos homens que já viveram no planeta. Ela moldou sua vida ao redor, não dele, mas do que Deus estava fazendo nele. Ela reconheceu que ele foi um dos maiores eruditos cristãos que já existiram no planeta. E ela disse: ele precisa ficar trancado naquele escritório 13 horas por dia, ou o que for, estudando e escrevendo. Ela cuidou de tudo. Não sou o homem que Jonathan Edwards é ou foi, mas louvado seja Deus, tem uma esposa que administra a casa. Ela gerencia quase todas as coisas sobre isso. Isso é o que vocês estão procurando, pessoal. É isso que vocês estão procurando. Então agora eu quero ver apenas algumas coisas de Provérbios bem rápido. E de novo, você pode ter essas notas. Posso dá-las ao Dog. Lições de Provérbios. Provérbios 31, 27. Ela olha bem para os costumes de sua casa. Essa é uma das principais coisas que você precisa pensar. Aqui está uma garota que olha para a sua casa. Ela olha para a sua casa. Agora apenas algumas coisas sobre ela. Vamos examinar algumas coisas e eu vou apenas lê-las. Primeiro, seu marido confia nela para administrar o lar e a família. Provérbios 37, 11. Ela lhe faz o bem e não o mal. Provérbios 37, 12. Ela é laboriosa. Versículos 16 a 24 de Provérbios 37. 4. Ela é o oposto de uma preguiçosa. Uma das maneiras de você descobrir se você precisa ou não se casar com uma garota, quando eles têm casa aberta ou qualquer outra coisa nos dormitórios, acho que agora é sempre casa aberta, basta olhar o quarto dela. Se for um chiqueiro, fuja dela. E eu diria a ela a mesma coisa sobre você também. Ok? Rapazes, deixa eu dizer uma coisa. É bíblico. Seria bíblico para mim tirar meu cinto e bater em vocês. Ok? Se algum dia eu for à sua casa, quando você voltar da escola e você voltar para ver a sua mãe e seu pai, e ela tiver que lavar a sua roupa, pegar a sua roupa de baixo e fazer a sua cama, você merece ser açoitado. Sua mãe não foi trazida a este mundo para lavar as suas roupas. Assim que um jovem pode, ele deve estar pegando seu quarto, limpando seu quarto, fazendo sua cama, lavando a sua roupa e tudo mais. A mamãe não é sua serva. A sua esposa não é a sua serva. Ela vai cuidar da casa e vai lavar e passar e coisas assim, mas ela não deve pegar a sua roupa íntima, ok? Então, ela vai ser exatamente o oposto de preguiçosa. Você também precisa ser o oposto de um preguiçoso. 5. Ela se delicia com seu trabalho. Ela se levanta enquanto ainda é noite. Sua lâmpada não se apaga à noite, versículo 18. Ela não come o pão da preguiça, versículo 27. Ela é uma pessoa diligente. Ela leva a sério o serviço de Deus no contexto da família. Ela é versada em deveres práticos. Quero dizer, isso não é culpa das jovens, isso é culpa da nossa cultura, dos nossos pais. Mas quero dizer a meninas agora que estão, olha, elas estão no campus agora, elas não poderiam ferver uma água. Elas nem saberiam costurar, elas nem conseguiriam administrar uma casa, elas não poderiam fazer nada. E tenha muito cuidado com seus ministérios cristãos. Porque você vai pegar uma garota assim e tentar envolvê-la no discipulado. O quê? Ela não pode nem mesmo fazer as coisas básicas de um ser humano e você quer que ela discipline outra pessoa porque ela tem parte no seu material de discipulado? Nós precisamos perceber que essa coisa do cristianismo deve chegar a tudo, pessoal. Ok? Ok? Na forma como vivemos. Ensinando as pessoas como fazer o que é necessário para sustentar uma família. Para sustentar uma família. Pessoal, família é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Existem apenas algumas pessoas na história que têm o dom do celibato. Em geral, a família é a vontade de Deus. Deus instituiu a família antes de instituir a igreja. Não significa que a família é mais importante do que a igreja, mas a igreja não pode funcionar sem a família. E a família não pode funcionar sem a igreja.
E este mundo odeia o casamento, odeia a família, odeia o papel dos homens e odeia o papel das mulheres. É por isso que os homens são aplaudidos por serem femininos e as mulheres hoje em dia são aplaudidas por serem masculinas. Agora, ela é experiente em tarefas práticas. Sua mãe lhe ensinou algo. Ela tem força de caráter e corpo, Provérbios 37, 17 e 25. Ela se preparou para o futuro, ela tem uma espécie de mentalidade de crescimento, Provérbios 37, 21 e 25. Ela cuida de sua casa, ela preparou tudo o que precisa ser feito. E ela meio que ela fica lá e diz, pode vir, eu estou pronta. Ela vai além do que o mundo chamaria de beleza. Ela é bonita. E ela pode ser fisicamente bonita, mas a sua beleza é interior. Você vai descobrir algo que depois de um tempo não será a beleza física da sua esposa que vai construir ou destruir você, vai ser o caráter dela. E mesmo quando ela ficar mais velha, você vai se sentar lá e um dia, quando ela estiver andando com Cristo, no poder do Espírito Santo, um dia você vai reconhecer que a sua aparência física não mudou nem um pouco, mas a aparência espiritual dela mudou e isso fez com que você amasse como nunca amou antes. No final, pessoal, a beleza tem que ser interior. Agora, eu quero que vocês olhem para algo, Provérbios 37, 21 e 22. Sua família não está apenas vestida, mas a sua família está vestida de escarlate. Não apenas a sua família, mas ela própria. Ela não é uma pessoa que é apenas uma pessoa mesquinha, que tudo é ruim em casa e ela está apenas ganhando moedas. Não. Ela é uma pessoa capaz de tirar o que tem e até mesmo fazer a beleza disso. Deixa eu dar um exemplo, pessoal. Isso é muito importante. Vários anos atrás, podem ter sido 15, 20 anos atrás, eu não sei. Eu estava olhando para uma TV. Eu estava olhando as notícias e eles vieram com esse cara. Ele tinha uma casa típica no subúrbio. Uma espécie de casa comum, provavelmente construída nos anos 60 ou algo do tipo. Ele tinha 2 carros. Ele tinha um barco. Ele não estava em dívida. E naquela época ele ganhava algo em torno de $21 mil por ano. O que as pessoas diziam, isso é impossível. O cara tem uma casa, o cara tem 2 carros, o cara tem um barco. Estão todos pagos. E ele ganha $21 mil por ano? Isso é impossível. Então eles começaram a olhar para a vida dele e não era impossível. Uma pessoa piedosa, agora me escute, pode pegar metade do dinheiro de uma pessoa rica e fazer muito mais com ele. E prosperar muito, muito mais. Vou te dar um exemplo. Você acha que precisa de algo, então fica em dívida. Uma pessoa virtuosa espera no Senhor e ora. E muitas vezes Deus fornecerá o que ele precisa sem que ele nunca tenha se endividado. Ele não vai competir com outras pessoas no que diz respeito a casas e carros e tudo mais. Ele economiza o seu dinheiro. Ele pode... Olha, uma das coisas que eu gosto de fazer é encontrar maneiras de apenas... Bem, vou dar um exemplo. Minha esposa morou no Peru comigo, ela viveu em tendas. Vocês podem imaginar, ela fez todo tipo de sacrifício que vocês podem imaginar. Quando viemos para os Estados Unidos, eu queria fazer uma cozinha para ela, uma cozinha muito boa. Porque ela adora cozinhar, ela é uma ótima cozinheira. Então, eu comprei para ela um fogão de aço inoxidável, um micro-ondas de aço inoxidável e uma geladeira. Coloquei uma mesa grande e tudo mais. As pessoas disseram, como você fez isso? Eu fiz isso durante o período de 1 ano. 2 vezes por semana eu fui ao Lowe's para o Scratch and Bend. Onde eles têm coisas que tem um arranhão atrás, ninguém vai ver, e eles custam a metade do que normalmente custaria. Demorou 1 ano inteiro para fazer isso. Mas eu construí sua cozinha inteira com menos dinheiro do que a maioria das pessoas levaria para comprar apenas lixo e colocá-lo na cozinha. Orando e pedindo a Deus, abra a porta, por favor, providencie isso. Entende? É a mesma coisa com as roupas, é a mesma coisa uma mulher de Deus. Minha esposa está fazendo este estudo agora sobre cupons, porque ela encontrou uma senhora que vai literalmente e compra algo como, olha, algumas centenas de dólares em mantimentos toda semana e paga algo em torno de 46 centavos.
porque ela tem esses livros enormes de cupons e tudo mais. É disso que eu estou falando. Não estou falando sobre pessoas que vivem miseráveis e sempre parecem mal e não têm nada. Estou falando sobre pessoas piedosas que Deus leva o pouco que elas têm, porque elas doaram, porque fizeram escolhas difíceis para não ganhar dinheiro por causa de sua família e coisas assim, mas Deus pode prosperá-los acima do que Ele fez aos ricos. Ele pode, Ele certamente pode. Agora, ela é caridosa, versículo 20, ela é marcada pela bondade e sabedoria, versículo 26, ela é fecunda, versículo 14, ela se delicia com seu ganho e isso a encoraja, ela começa a trabalhar em casa. Seu marido é homenageado pelos homens mais respeitados da cidade por causa dela, versículo 23, ela teme o Senhor, versículo 30. Para terminar, deixa eu apenas dizer isso, não se case como Cinderela. Não se case com alguma rainha da beleza. Você pode se casar com uma garota que é linda. Você pode se casar com uma garota fisicamente bonita. Posso garantir que esta é uma das maneiras pelas quais você sabe que a garota é a garota de Deus para você, se você se sentirá atraído por ela. Você vai achar que ela é bonita. Ela será a garota com quem você deseja estar. Mas perceba isso, pessoal. Vocês podem se deixar levar pela sua sensualidade. Você pode seguir uma garota que está morrendo. Nas Escrituras, existem garotas sensuais em todo o livro de Provérbios, e a Bíblia as descreve como a sepultura, a cova, a morte, a destruição, e elas realmente podem ser. Agora, quero que vejamos a preparação para antes de entrar em um relacionamento como o namoro. Em primeiro lugar, cada aspecto da nossa vida, em cada aspecto da nossa vida, cada estação é a vontade de Deus e nós devemos estar contentes. Às vezes, meus filhos pequenos dizem, eu queria ter 16 anos, queria ser isso, queria ser aquilo, e eu tenho que dizer a eles que isso é errado. Isso é até pecado. Devemos estar contentes em cada estágio da nossa vida que Deus nos concedeu, cada estágio. Agora mesmo, na sua condição de solteiro, você deve estar contente. O que você deveria estar fazendo? Você não deveria estar perseguindo garotas, você não deveria estar fazendo isso e aquilo e todas essas outras coisas. Com esse tempo livre como solteiro, você deve estar se preparando para o casamento, deve servir ao Senhor da maneira que pode, como solteiro, deve estudar bastante, você deveria economizar dinheiro, deveria estar se preparando. Este é um momento de preparação. Veja o que o mundo diz. Você é solteiro, está livre. Desperdice isso. Apenas pense sobre isso. Você é solteiro, está livre. Desperdice isso. Jogue Xbox até as 3 da manhã. Saia para as festas. Corra com seus amigos. E no final você não conseguiu nada. Nós somos uma cultura da diversão. E no final, não há nada para mostrar. Use esse tempo completamente oposto ao que o mundo te diz. Use ele para investir. Agora, eu quero que examinemos as áreas de preparação. Isso é importante. Em primeiro lugar, espiritualmente. Eu gosto de dizer, se você acha que o João Batista escreveu o Evangelho de João, então você não está espiritualmente preparado para se casar. Se você não conhece as Escrituras, não deve pensar em nada sobre o sexo oposto. Intelectualmente, se você tem livros apenas com imagens grandes, provavelmente não está pronto para se casar. Agora, rapazes, espiritualmente precisamos estar prontos. Intelectualmente precisamos estar prontos para casar. Por quê? O que você quer transmitir aos seus filhos? Você quer literalmente ser essa pessoa que não sabe de nada? De modo que tenha que entregar seus filhos a alguma instituição governamental para enchê-los com tudo em que eles acreditam? Você deve ser uma pessoa que deseja o saber. A maioria das pessoas, depois de se formar na faculdade, nunca leu um livro. Você precisa se desenvolver intelectualmente. Você precisa ler os clássicos. Você precisa pensar em usar essa sua mente para um propósito. E crescer em todas as áreas da sua vida, espiritualmente, intelectualmente, emocionalmente. Agora deixa eu apenas dizer isso. Se você tem um acesso de raiva porque seus pais não vão deixar você ir ao shopping, se você está deprimido porque não tem a versão mais recente do Xbox, ou se tranca no seu quarto e chora por causa disso, parece que o barbeiro usou um cortador de grama para cortar o seu cabelo e não parece bom, você está com alguns problemas sérios. Mas eu tenho o motivo de dar essas ilustrações, eu já vi isso. Eu vi isso em alunos universitários. Rapazes,
Eles são emocionalmente, simplesmente garotinhas. E estão sempre chorando um com o outro e compartilhando sentimentos. Isso não é quem você é. Você foi ensinado a fazer isso. Você foi ensinado a pensar dessa maneira. Mas você não foi ensinado pelas Escrituras a pensar dessa maneira. Praticamente. Olha, pessoal, aqui está o ponto. Você sabe como usar cabos jumpers? Você pode consertar alguma coisa? Quero dizer, você sabia que eu simplesmente não sei onde eu vi isso ou se alguém me contou, mas empresas da Fortune 500 Companies, de novo, eu preciso pesquisar isso melhor, mas se for verdade, é uma boa ilustração. Há muitas empresas que antes não olhavam para alguém a menos que tivesse um diploma universitário. Agora eles não estão mais fazendo isso porque reconhecem que os caras que saem da faculdade sabem absolutamente zero. E até mesmo algumas das grandes empresas estão contratando caras de escolas técnicas porque pelo menos eles podem fazer alguma coisa. Pelo menos eles sabem de alguma coisa. Eles não iam para a escola e apenas obtinham um determinado diploma e festejavam o tempo todo, ou apenas corriam com os amigos, ou simplesmente não aprendiam nada. Vejam, pessoal, vocês precisam ser desenvolvidos de forma prática. Quero dizer, o que você pode fazer? Há uma espécie de mentalidade de buraco de raposa aqui. Se houvesse uma guerra, eu pularia em uma toca de raposa com você? Ou eu iria passar correndo e procurar outra pessoa? Você é o tipo de pessoa que alguém diria, sim, ele vai descobrir, ele vai fazer isso, ele vai conseguir. Se ele não entender, ele simplesmente vai descobrir. Ele tem sabedoria para fazer isso. Você é esse tipo? E essas são coisas que não são mais desenvolvidas na masculinidade. Quer dizer, nosso pai não está nos ensinando a pregar pregos, consertar encanamentos, consertar um carro ou qualquer outra coisa assim. Os aspectos práticos da vida. Quero dizer, vamos pensar sobre isso por um momento. Se algum tipo de coisa apocalíptica acontecesse e você estivesse lá sozinho, seja jogado na floresta ou em um ambiente urbano que literalmente estava em guerra, o que você faria? Se escondesse em um armário e começar a chorar? Se reunir e chorar um com o outro e dar um abraço coletivo? Ou cantar, vem até nós, Senhor, juntos? O que você faria? Olha, é o seguinte, alguém tem que se levantar e dizer, olha, nós vamos morrer. Nós vamos comer, temos que matar alguma coisa. Se vamos superar isso, vamos ter que usar nossa cabeça. Você entende? Nós perdemos muito disso. Muito disso. Meu pai era um matemático incrível. Ele trabalhou na Union Carbide e fez um monte de coisa. Fez algumas coisas até mesmo com a FACE Program. E posso me lembrar do meu pai sentado lá quando eu era criança com uma régua de cálculo. E apenas fazendo cálculos como você não podia acreditar. Agora podemos fazer tudo isso em um piscar de olhos porque nós temos um computador, mas poderíamos realmente fazer os cálculos? Olha, você sabe que há um aspecto prático na vida, pessoal. Uma das coisas que faço com os meus meninos, todo Natal, todo aniversário, eu vou para o Sears, eu dou a cada um deles uma ferramenta Craftsman com garantia vitalícia, assim, quando eles voltam para casa. E eles terão todas as ferramentas que precisam para trabalhar nas coisas. Veja, não pensamos mais nisso, não é? Nós vamos a algumas lojas de brinquedo e compramos para os nossos meninos todos os tipos de coisas tolas, que estragam em cerca de um dia. Você entende? Compre uma chave inglesa para eles, deixa eles montar o carro, esse tipo de coisa, deixa eles aprenderem algo, entende? E, rapazes, eu estou dizendo isso porque, embora eu tenha sido criado em uma fazenda de cavalos, cuidando de gado, honestamente, tudo que eu sei fazer simplesmente porque vi homens fazerem. Ninguém me ensinou. Eles deveriam ter me ensinado. Devemos ensinar nossos filhos. E sabe o que é ótimo? Você sabe o que é fantástico em ter filhos? Você tem que se educar. Você pensa consigo mesmo, rapaz, eu tenho que ensinar meu filho a fazer isso. Eu nem sei fazer isso. Então você aprende como fazer e ensina seu filho. Mas veja, você não será capaz de fazer isso se for um pai deslocado, que acabou de abandonar a família porque tudo que você faz é trazer o dinheiro para casa. Um treinador ensina seu filho a ser duro, os professores ensinam ele a ter tudo sobre ética, visão de mundo e tudo mais. Não é assustador? Então você leva o seu filho para a escola dominical por 30 minutos para que ele possa fazer um desenho da Arca de Noé. Então você se pergunta, por que não podemos combater a cultura? É por isso. Agora,
o jovem rapaz. Aqui estão algumas das coisas que eu quero que vocês vejam. Primeiro, vamos ter que pular essa parte porque eu quero ir para a outra parte. Quero examinar os princípios do namoro antes de encerrarmos isso. Em primeiro lugar, quanto aos princípios do namoro, a relação é iniciada pelo homem. Não é iniciado pela menina. Agora, se a Oprah estivesse vendo essa gravação, eu provavelmente estaria no programa de Oprah Winfrey amanhã e todos estariam rindo de mim. Eu não me importo. Se estivesse na CNN agora, seria motivo de escândalo em todo o país, porque eu disse que um homem deve iniciar o relacionamento. Mas é isso que a Bíblia ensina. E é o que diz Gênesis 2:24. Por isso o homem deixará pai e mãe. Nas Escrituras, as mulheres que perseguem os homens são consideradas imorais. Provérbios 7. Mulheres que perseguem homens são consideradas imorais. E toda situação, quando você vê mulheres perseguindo homens, é imoral. É desprezado a Escritura. Não diz que a moça deve deixar seu pai e sua mãe. Diz que o rapaz deve deixar o seu pai e a sua mãe e procurar a garota. Provavelmente todos vocês já ouviram a declaração, pedir a mão dela em casamento. Há uma razão para isso. Na verdade, vem de uma crença bíblica. Uma crença. Aquela menina, desde o momento em que ela nasceu, ela está debaixo da autoridade, cuidado e proteção do pai dela. Até o dia em que o pai dela pega a mão dela e coloca a mão dela na mão do marido dela. E naquele momento ela está debaixo dos cuidados do marido dela e da proteção dele. Ela nunca deve ficar pensando no mundo. Eu quero que vocês pensem sobre algo por um momento. Eu vou levar minha garotinha, a quem treinei, a quem guardei com pureza, a quem ensinei a modéstia, a quem dediquei minha vida, a quem minha esposa deu a vida. Será que eu realmente irei jogar ela em uma universidade como a sua? Eu não faria isso com ela. Eu sei o que vai acontecer com ela naquele campus. Eu sei o que os rapazes da sua idade vão dizer a ela. Eu sei as abordagens que eles vão fazer. Eu nunca jogaria minha filha em uma situação tão nojenta. Agora, isso parece difícil. Eu não estou falando sobre você. Eu não te conheço. Mas eu sei o que acontece nos campos universitários. Jogar minha filha naquela fossa, não tem como. Não tem como. Um bando de animais brutos. Jovens movidos pela luxúria, sem sentido, sem sabedoria. Não há como a minha filha ser colocada nessa situação. Você diz, bem, ela vai para a faculdade? Se ela estudar em casa, ela saberá mais literatura e coisas quando se formar na 12ª série em nossa casa do que ela se formou na sua faculdade. Quer dizer, quantos clássicos vocês estão lendo? E ela estará debaixo dos nossos cuidados. Então um dia Deus trará um excelente jovem. Esse é o meu desejo. E ela nunca saberá do mal que todos me dizem que ela deveria conhecer. Porque o seu marido protegerá a sua inocência. Você entende como o mundo está errado? Está errado, rapazes. Pegue nossas filhas e jogue elas aos lobos. É terrível. Agora, continuando. O rapaz deve avaliar em espírito de oração seus próprios motivos para saber por que ele se sente atraído por uma garota. Lamentações 3:40. Examinemos e provemos os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Por que você se sente atraído por esta jovem? Você se sente atraído pela beleza bíblica ou pela sensualidade? A sensualidade procede de um coração perverso. Marcos 7, 21 a 23 diz, pois de dentro do coração dos homens procedem os maus pensamentos, fornicações, roubos, assassinatos, adultérios, atos de cobiça e maldade, bem como engano, sensualidade, mal, calúnia, orgulho e loucura. Você anda pela rua e há uma garota vestida para matar. Ela está vestida para matar, a ponto de se você realmente for um cristão, no momento em que ela passar pelo seu caminho, você terá que abaixar a cabeça e se afastar dela. Se você não fizer isso, você será apanhado.
Você sabe exatamente do que eu estou falando, ok? Posso dizer que ela tem um coração mau. Eu não me importo se ela adora cachorros, eu não me importo. Ela tem um coração mau, porque do coração dela está vindo aquela sensualidade. E quando ela está literalmente desfilando o corpo dela na frente de todos que puder para capturar alguém. Esse não é o tipo de mulher com quem você quer se casar, meu amigo, não é. Agora, a sensualidade é uma obra da carne. Gálatas 5,19 diz, agora as obras da carne são evidentes, que são imoralidade, impureza e sensualidade. É lamentável quando você vai a algumas igrejas e literalmente você tem que orar. Eu, como pregador, eu sei que quando vou a algumas igrejas para pregar, tenho que preparar meu coração, porque eu sei que quando eu olhar para a congregação, eu vou ver pessoas vestidas sensualmente. Isso é patético. Mas você provavelmente nunca ouviu um sermão sobre roupas em nenhuma das igrejas que frequenta. Porque imediatamente, até mesmo alguns de vocês provavelmente se levantariam e diriam, isso é legalismo, porque você foi treinado de modo que se alguém falar sobre uma ordem ou a vontade manifesta de Deus, sua primeira declaração é, isso é legalismo. Você sabe o que está provando? Você está provando exatamente o que Jesus disse, afaste de mim, eu nunca conheci vocês, aqueles de vocês que afirmam ser meus discípulos, mas vocês viveram como se eu nunca lhes tivesse dado uma lei para obedecer. Vê como é perigoso viver no cristianismo contemporâneo? É extremamente perigoso. Então, você precisa se perguntar, você é atraído pela beleza bíblica ou sensualidade? Além disso, você se sente atraído pela virtude ou pela personalidade? Agora, não estamos dizendo que é ruim ter uma personalidade, mas personalidade sem virtude é extremamente perigoso. Conheço pregadores perversos que podem te encantar infinitamente. Pode levar você para dentro, agarrar você, puxar você, e você acha que eles são as maiores coisas desde João Batista, quando na verdade eles são perversos, eles acabaram de ter uma personalidade incrível que pode dominar as pessoas, ok? Provérbios 31:10 diz, quem pode encontrar uma mulher virtuosa? Quer dizer, sim, pois o preço dela está muito acima dos rubis. Olha, você não quer apenas uma personalidade chamativa em uma mulher. Você está querendo uma virtude. Agora, quando você pensa que está preparado, que tem os motivos certos, que essa é a garota para você, o que você faz? O jovem deve buscar conselhos piedosos das autoridades bíblicas sobre ele. Em primeiro lugar, do seu pai. Mesmo que seu pai seja um descrente, você deve honrar seu pai e ir até ele. Mesmo que o seu pai vá rir de você e não queira fazer isso, pelo menos faça a tentativa. Vá até ele e diga, pai, você acha que eu estou preparado para casar? Provérbios 4:1 diz, ouvi, ó filhos, a instrução de um pai, dai atenção para que adquirais entendimento. Você precisa ter o seu pai. Mas em segundo lugar, especialmente se o seu pai deixa a peteca cair e simplesmente não se importa, você precisa ir até os mais velhos. 1 Pedro 5:5. Vocês jovens, da mesma forma, sede sujeitos aos mais velhos, e todos vocês vistam-se de humildade uns para com os outros. Pois Deus se opõe aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Você precisa ir a homens de Deus, e de preferência aos anciãos da igreja, e dizer, você acha que eu estou preparado? O problema é, de novo, você vai a essas mega igrejas e a maioria dos presbíteros nem sabe se você é membro de lá ou não. Você vê como as coisas começam a declinar? Vá até outros cristãos. Provérbios 11:14 diz, onde não há orientação o povo cai, mas na abundância de conselheiros a vitória. E se todas as autoridades na sua vida disserem, olha, você é muito jovem, isso e aquilo, não siga a música country, que diz para você ir em frente e se casar. Se todas as autoridades na sua vida te disserem, olha, você não está pronto, isso deve ser um sinal de alerta sério para você. E talvez você deva pisar no freio. Ou se eles disserem que ela não está pronta, talvez você deva pisar no freio por um tempo. Você diz, bem, e se eu perder a minha oportunidade? Se Deus é soberano, você não perderá a sua oportunidade. Agora, o que eu geralmente faço como líder é, se diga a um jovem, você não está pronto para se casar, e o seu pai perdeu totalmente o controle, ele não é membro da igreja ou qualquer coisa assim, o pai, então eu não tenho apenas o direito de dizer ao jovem, você não está pronto. Eu tenho que dizer a ele, você não está pronto e deixa eu tentar resolver algo com os anciãos e ver se podemos deixar você pronto. Então você sempre quer dar a esperança para o outro, porque muitos caras só precisam de ajuda. Eles só precisam de ajuda. Agora, o jovem, se seu pai e os presbíteros da igreja disserem, ok, isso é ótimo, você está pronto, ela parece estar pronta, então o jovem deve pedir permissão às autoridades sobre a vida da jovem. Ele deve procurar honrar o pai e a mãe dela. Agora,
Eu só quero lançar alguns princípios para vocês. São princípios. Em primeiro lugar, o pai da jovem tem o direito de negar a permissão imediatamente. Êxodo 22, 16 e 17, números 33 ao 5. Você poderia ir até o pai e dizer: olha, eu gostaria, você sabe, tem orado por sua filha e gostaria de, olha, talvez cortejar ela. O pai tem o direito de dizer não. E se você perguntar, e o que ela disse? Você provou que não está pronto para se casar com ela. Quando quis me casar com minha esposa, eu tinha 31 anos. O pai dela disse não. Então, eu o honrei. Depois de 6 meses, ele não conhecia o Senhor. Depois de 6 meses, ele disse aos avós da minha esposa. E ele disse: vou prosseguir e dizer sim, porque não posso acreditar que aquele jovem me obedeceu. Quero dizer, quem faria isso hoje em dia? Quem me obedeceria? Ele deve ter... Quero dizer, eu não entendo o cristianismo dele e tudo, mas... Eu quero dizer, ele tem 31 anos e está em um país completamente diferente, ele não precisa se submeter a mim e ele fez isso. Ele pode se casar com ela. Você está entendendo? Agora, se o pai aprovar o jovem, ele não deve comunicar a sua aprovação a ele até que tenha a aprovação de sua filha. Por exemplo, se você é o melhor cara do mundo e o pai pensa: cara, você é o apóstolo Paulo transformado. Ele apenas pensa que você é a melhor coisa do mundo. Ele não diz a você como um pai: sim, eu adoraria ver você cortejando a minha filha. Ele não diz isso. Por quê? Não é sobre o pai. Se ele aprovar, ele deve apenas olhar para você e dizer: olha, deixa eu orar sobre isso por 2 semanas. E ele não diz: deixa eu falar com a minha filha e eu vou te dizer por quê em 1 minuto. Ele apenas diz: ei, deixa eu orar sobre isso por algumas semanas e depois eu ligo para você e vamos marcar outro horário para conversar. Por quê? Ele volta e fala com a filha. E se ele mencionar seu nome para a filha e ela vomitar, é provável que você não tenha uma boa chance. Mas se ele disser à filha: olha, fulano veio e quer te cortejar, ele quer namorar com você, e ela pular da cama e começar a dar cambalhota, se cantar o refrão de aleluia, então provavelmente você está bem. Mas se ela disser ao pai dela o seguinte: pai, eu não quero cortejar aquele cara, eu não tenho sentimentos por aquele cara. Então aqui está o que o pai faz. O pai volta depois de 2 semanas e se ela disser isso, ele pode dizer: olha, ore sobre isso por 1 semana, ok? Apenas ore sobre isso. Ela ora sobre isso, depois de 1 semana ela diz: pai, eu simplesmente não quero cortejar aquele cara. Então ele volta, liga para o menino e diz: venha me visitar. O menino vem e diz: eu orei sobre isso por 2 semanas e tomei a minha decisão. A resposta é não. Agora veja o que o pai está fazendo. Ele não diz: eu fui conversar com a minha filha e ela disse não. Porque como pai, é a responsabilidade dele proteger ela de qualquer conflito com um homem. Então o pai leva o peso disso. Então se o jovem está com raiva, que ele fique com raiva do pai, ok? Então ele diz: olha, eu orei sobre isso, a resposta foi não. E se o jovem novamente disser: e o que a sua filha disse? Diga: filho, você acabou de provar porque minha resposta é não. Olhe para você. Você não pode nem me respeitar, você não vai respeitar minha filha. Veja, estou protegendo a minha filha. Eu fico entre minha filha e um cara jovem. Veja, isso não acontece no seu campus, não é? Garotas estão em conflito o tempo todo com garotos. Nenhum pai para protegê-los. E o governo com certeza não fará isso. A escola não fará isso. E as igrejas não farão isso. Então, ela está vagando sozinha. Agora, mas se a minha filha disser: sim, pai, acabei de orar por esse cara, isso é absolutamente sim. Sim, pai. Então eu ligo para o jovem e digo: venha me visitar. Ele veio me visitar e eu me sentei com ele e disse: eu aprovei isso. Agora, aqui está o que nós vamos fazer. Eu gostaria de falar com o seu pai. Agora, este é um cenário de caso perfeito, porque algumas famílias simplesmente vão rir disso se eu ligasse para elas. Mas em um cenário de caso perfeito, o que eu faria? Seu pai sendo um cristão e dedicado às coisas de Deus, eu ligaria para o seu pai e diria: precisamos sentar e conversar. Você e eu, sua esposa e minha esposa, precisamos sentar e conversar. E alguém disse: e se eles morassem cada um num país diferente? Cara, pega um avião. Isso é importante. Você vai gastar dinheiro para ir ao Disney, não vai? Isso é importante. E por que nós vamos sentar juntos? Vamos sentar juntos para encontrar uma maneira de abençoar os nossos filhos.
para traçar um plano onde eles possam se conhecer sem cair. Sem cair. Vamos construir um relacionamento porque devemos ser sogros. Vamos ser unidos em propósito. Vamos orar juntos, vamos construir parâmetros de proteção e vamos prestar contas. Agora, eu sei que isso soa tão diferente de tudo que vocês provavelmente já ouviram antes. Mas olhe para a alternativa. Agora, deixa eu compartilhar com vocês, para encerrar, algumas advertências contra a imoralidade sexual. O aspecto mais perigoso de qualquer relacionamento entre duas pessoas do sexo oposto é a imoralidade sexual. É isso. Agora, eu quero que vocês entendam uma coisa. Se você não concorda comigo, você está errado. E se você não concorda comigo, você realmente vai se machucar. Então, isso é simplesmente para que você saiba. Aqui está. É impossível ficar sozinho com alguém do sexo oposto por um longo período de tempo sem cair em alguma forma de imoralidade sexual. Um cara me ligou uma vez, ele estava se preparando para o seminário, eu conhecia ele é um homem de Deus, eu conhecia a garota que ele estava namorando, eu conhecia um pouco, ela é uma garota piedosa, e ele me ligou um dia, esse cara é um homem de Deus, e estava chorando. Ele dizia, eu não aguento mais. Eu disse, cara, o que está errado? Ele disse, sabe, eu oro, eu leio a palavra, ela ora, lê a palavra, mas quando nos reunimos, às vezes assumimos esses compromissos que não vamos tocar, não vamos abraçar, não vamos fazer isso, aquilo, então uma coisa leva a outra, e no final, olha, ela está confusa, ela se sente envergonhada, eu me sinto um idiota que não consegue liderar uma mulher, e nós fazemos isso e caímos. Não percorremos todo o caminho, não percorremos, olha, como dizem, todo o caminho, como dizem por aí. Mas fizemos coisas que acabaram de causar confusão no relacionamento. E eu disse, bem, o que os orientadores da faculdade dizem para você fazer? Porque ele tinha muitos caras aconselhando ele lá no campus. E ele disse, bem, eles me dizem que isso é difícil, eu preciso orar, que eu preciso ler a palavra e olha, que realmente preciso e é difícil. E eu disse, você usa meu nome e volta e diz a eles precisam parar de aconselhar as pessoas. E diga a eles para virem falar comigo se quiserem, mas estou dizendo a eles para parar de aconselhar as pessoas. Veja, Deus não ordena que você ore para ser forte o suficiente para fazer algo que Ele lhe disse para não fazer. É simplesmente um fato. Se você está com uma garota por tempo suficiente pela qual você se sente atraído e está isolado o suficiente, sozinho o suficiente, você vai cair. Agora, isso é tudo o que vai acontecer. Não é uma questão de você é forte o suficiente. A Bíblia responde a isso. Não, você não é forte o suficiente. Não faça isso. Não fique sozinho em lugares perigosos com aquela garota, pois você vai cair. E quando você fizer isso, ela vai se sentir envergonhada porque ela não agiu como uma jovem virtuosa. Você vai se sentir envergonhado, envergonhada porque a conduziu. É a sua culpa. É a sua culpa. E eu não me importo com o que aconteça, é a sua culpa. Você fez isso. Você é o homem, você é o líder, a culpa é sua. Você a conduziu de uma maneira que machucou ela. Então você é aquele que vai casar com essa garota. Como você vai liderar ela quando se casar? Veja, a culpa é sua, rapaz. Mas aqui está o que ninguém disse para você. Ninguém pode fazer isso. Ninguém pode fazer isso. Ninguém. Ninguém. Digamos que um pregador venha pregar na sua igreja. E eles tenham dado a ele um quarto de hotel com uma cozinha e coisas assim, porque ele vai ficar lá 1 semana e meia pregando, ok? Bem, digamos que você esteja na equipe da igreja e você e os pastores, a equipe e os pastores vão lá buscá-lo um dia, ao meio-dia, para almoçar. E você bate na porta do quarto do hotel e uma das mães solteiras, uma mãe solteira muito atraente da sua igreja, abre a porta. E você fica tipo... Então, de repente, o pregador veio até a porta e diz, ei, como vai? Você pensa, what? O que é isso que está acontecendo aqui? Ele diz, bem, entre, estamos fazendo biscoitos, acabamos de terminar um lote de biscoitos. Você está fazendo o quê? Estamos fazendo biscoitos. E você vê os biscoitos na bandeja, você os vê na mesa, os dois estão usando aventais. Você percebe que as reuniões acabaram. Você vai cancelar as reuniões. Por quê?
Você vai olhar para aquele pregador e dizer: o que você está fazendo? Você está sozinho no seu quarto de hotel com uma senhora da nossa igreja, uma mãe solteira. As reuniões acabaram. Além disso, teremos que chamar sua diretoria e teremos que falar com a sua igreja. Isso é um escândalo. Mas ele diz: mas tudo o que estou fazendo é ficar sozinho com ela. Você não vê como isso é perigoso? Você tem uma esposa, você tem filhos, ela tem um testemunho. O pregador, digamos, tem 55 anos. Ele tem esposa e família, muito mais a perder do que você. Ele tem 55 anos, está muito mais cansado do que você. Mas achamos que é absolutamente insano, criminoso. Isso destruiria o seu ministério se o pegarmos sozinho com uma mulher, mesmo que eles estejam fazendo biscoitos, porque percebemos o quão perigoso é e como o testemunho deles pode ser destruído rapidamente. Então vemos que é quase insano, mas vocês fazem isso todos os dias. Você sai com uma garota e ficará sozinho com ela o tempo todo. E não verá que está no mesmo tipo de perigo. Você pode destruir a vida dela e a sua. Agora, pessoal, isso é muito, muito importante. A natureza feroz da imoralidade sexual é retratada em toda a Escritura. Nós somos ensinados a lutar com o diabo, em Efésios 6, 12 e 13, para resistir a ele e ele fugirá de nós, Tiago 4, 7. Mas no que diz respeito às paixões da mocidade, somos ordenados a fugir, não é incrível? Nós recebemos a ordem de lutar corpo a corpo com o diabo. Mas quando se trata das paixões da mocidade, da luxúria dentro de você, na sua carne, você deve fugir dela. Disseram-lhe para fugir, e se não fizer, terá muitos problemas. Agora, quero encerrar dizendo isso. Quando eu ensino qualquer forma de namoro ou algo assim, é sempre assustador, e eu vou dizer o porquê. Há pessoas que escreveram muitos livros sobre namoro e obtêm mais informações apenas da era vitoriana do que das escrituras. Não existem muitos princípios, mas existem alguns, ok? E vai ser preciso sabedoria e piedade da sua parte para descobrir exatamente como esses princípios se aplicam. Deixa eu dar um exemplo. Exatamente como você deve tratar o seu pai e o dela. A Bíblia não nos diz. A Bíblia apenas nos diz que você deve honrar o seu pai e honrar o dela. Ok? A Bíblia nos diz que é extremamente perigoso para você ficar sozinho com ela. Mas, olha, isso não significa que você nunca estará sozinho com ela. Uma das melhores coisas a fazer, de novo, seja na casa de um ancião, na casa de uma mãe, de um pai, ou se você estiver longe dos seus pais e sua igreja for muito grande, os anciãos não tiverem tempo, encontre um casal cristão muito, muito virtuoso que pode acompanhar vocês, que você pode ir para a casa deles e eles vão assumir vocês como uma espécie de ministério. Que eles vão permitir que vocês se sentem lá na casa deles, eles vão até fazer um jantar para vocês, coisas assim. Então eles vão sair da sala, eles vão permitir que vocês conversem, estejam com a garota que conheça. Vocês só precisam ser criativos, pessoal. Vocês não querem ser legalistas e não querem entrar em algo tão estrito que não seja bíblico e seja simplesmente algo que sufoca. Mas você sabe que se você apenas seguir alguns princípios bíblicos e sábios, você se salvará de perigos. Honre seu pai e a sua mãe. Honre o pai e a mãe dela. Procure conselho de homens e mulheres virtuosos. Não se deixe levar pela luxúria, vaidade ou a beleza exterior ao escolher uma parceira. Procure alguém com a semelhança de Cristo, que será capaz de ser uma esposa e criar os seus filhos. Quando conhecer essa pessoa, faça ela de uma forma que o proteja de cair, porque se ficar sozinho com ela, você vai cair. Você vai. E essas são apenas algumas coisas que você precisa resolver. Agora, apenas conversando com alguns de vocês. Alguns de vocês estão muito mais adiantados do que eu, quando eu tinha a idade de vocês, ok? Eu estou orgulhoso disso, estou feliz em ver isso. E exatamente o que eu disse aqui, não quero que vocês engulam o anzol, a linha e a chumbada junto. Quero que vocês peguem e digam, ok, eu realmente fiquei um pouco abalado. Eu ouvi coisas que nunca tinha ouvido antes. Eu preciso me perguntar. Eu preciso olhar para essas escrituras e dizer, isso é verdade? E se for, como isso se aplica a mim? E quando você vem com suas respostas, você precisa ir para outras pessoas e dizer, ei, eu estou apenas escapando aqui? Ou isso está certo? Eu estou sendo radical demais aqui ou está certo? Olha, o que você acha disso? E rapaz, veja.
se vocês apenas seguirem o fluxo do cristianismo evangélico ocidental. Vocês não vão significar muito. Eu vou dizer isso para vocês agora. Se você apenas seguir o fluxo do cristianismo americano, você simplesmente vai ser, olha... Você vai simplesmente fazer sua pequena oferta no domingo, ser um pouco mais limpo do que todo mundo no escritório e definitivamente nunca causar um impacto no mundo. Você entrega seus filhos para serem criados por outras pessoas e todas essas coisas diferentes. Você realmente não vai causar um grande impacto no mundo. Seguir Jesus Cristo nos Estados Unidos da América pode ser mais difícil do que qualquer outro lugar do planeta. Se você realmente fizer isso. Se você realmente fizer isso. Ok? Vamos orar. Pai, obrigado por este momento. E eu oro, querido Deus, que o Senhor, tivemos que nos apressar em tantas coisas, mas oro para que o Senhor use isso como um catalisador para levar os jovens na palavra, para buscar essas coisas e ter o cuidado de não interpretar a palavra de Deus pelas lentes da cultura deles. Senhor, nos ajude, ajude eles, em nome de Jesus. Amém.